Vamos falar com o presidente do Sindiágua, o Arilson Wurst. Alô, Arilson, muito bom dia. Obrigado pela atenção. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade de estar conversando com vocês, principalmente depois dessa notícia interessante que o senhor deu aí, que mais um bairro vai ter água de qualidade. Isso só se faz com empresas públicas no comando, né, desse bem tão importante para a vida de todos nós, chamado água, que sem água nós não vivemos. Exatamente. O Arilson representa aí o sindicato dos, vamos botar dos colaboradores, dos funcionários ligados à Corsan, né, Arilson? E, obviamente, tu bem entende, aqui nós temos a gerência da Corsan, que hoje é uma amiga da gente aqui, além de gerente, é uma amiga que aceita a gente, de vez em quando, repassa sugestões, críticas para ela, que é a nossa amiga Cláudia, mas agora é uma reivindicação já bastante grande, né, Arilson, de poder levar maior quantidade e qualidade de água de um ponto ao outro da região, que depois vai para um recalque, que sobe aqui para uns bairros, Ouro Verde, Cônigo Walter, que em seguida está faltando água. Olha, é um emaranhado, porque isso aqui é uma engenharia. Esse troço de água não é assim, botar água no cano e sair água do outro lado, né, Arilson? É engenharia, a cidade cresce e tu tem que acompanhar o desenvolvimento com isso, né? Com certeza. Assim, ó, as pessoas pensam que a água ela brota de qualquer lugar, mas não é bem assim a vida. Primeiro você tem que buscar lá no manancial, às vezes é longe, às vezes é perto, e aí tem esse equilíbrio da Corsan em todo o estado do Rio Grande do Sul. Tem municípios com muito mais dificuldades, que são, por exemplo, Bento Gonçalves, que é praticamente tudo morro, né? Então tu tem que jogar a água lá para cima e tirar de um lado para o outro. E aí, Camaquã também, para você colocar água em algum lugar, você tem que fazer primeiro projetos, fazer estudos, para não faltar água num outro bairro, para colocar água no Dona Teresa ali, nós temos que fazer uma engenharia, um estudo, para não faltar água em outro bairro. E isso aí a Corsan faz. E veja bem, nós estamos hoje fazendo uma disputa muito grande aí no estado do Rio Grande do Sul, não é com a privatização somente da Corsan, enfim, nós estamos fazendo uma disputa da privatização da água em si, porque a gente sabe, o que o capital quer chama-se o bem maior chamado água. E aí vai ter, como é que eu vou dizer assim, vai ter poder sobre o bem e o mal, sobre quem vai beber água e quem não vai beber água. E se fosse uma empresa privada, com certeza esta obra já estaria sendo cobrada de quem? Dos usuários, de quem vai receber a água. E a Corsan está fazendo esta obra sem colocar um único centavo a mais na conta de ninguém ali de Camaquã, e está sendo feita, está sendo entregue essa obra. E que bom que amanhã, a partir de amanhã ou depois de amanhã, porque amanhã é interligação, né? E aí algumas pessoas até podem receber uma água, como é que eu vou dizer, água suja, água embarrada, que turva, né? Porque na hora que tu mexe em cano, não tem como não entrar alguma terrinha. Então, o primeiro dia pode ser até, veio água suja. Não, no segundo dia em diante vai vir água de qualidade, pode tomar com certeza, de olhos fechados. Nós estamos acostumados com esse negócio da água Camaquã. Arilson, e não é o que eu te falo, eu não tenho muito papo na língua para contar assim, né? A gente sabe que não é o funcionário da Corsan, porque eu conheço quase todos que trabalham aqui em Camaquã e são gente que da madrugada estão lá cavando e deixar um vazamento. O problema é o seguinte, é a estrutura de investimento que ao longo de muitos anos ficou para trás, né? Nós temos muitos rompimentos de cano em Camaquã, muitos rompimentos. A população reclama pra caramba desse assunto, né? E, olha, casualmente, eu não sabia dessa nossa entrevista hoje, de manhã, ontem não sabia, e eu tive ontem, durante uma hora, aí, com uma pessoa que é profundo conhecedor, não vou dar o nome dele, porque ele não consultei ele, mas é profundo conhecedor dos aditivos que foram apresentados às prefeituras no ano passado e dos novos aditivos que estão sendo reapresentados agora aos prefeitos. E é um negócio olha, se eu fosse prefeito eu não assinaria nunca esse negócio do aditivo, porque é um pega-ratão que quem assinar agora sem ter com a segurança do que vai acontecer, ele pode até no mandato do prefeito não ter nenhum problema, mas ele pode causar um dano para os prefeitos futuros, para a nova comunidade, né? Bom, e aí eu queria te perguntar o seguinte, eram 59
cláusulas do aditivo do passado. E agora é 4. É isso? Confirma isso aí, a informação? Não, confirma sim, e vou te dizer o seguinte, o primeiro aditivo, aquele das 59 cláusulas, é o que eu falei há pouco. Dizia lá, primeiro, o prefeito que assinou aquilo, aqueles 74 prefeitos que assinaram politicamente e não tecnicamente, isso tem que deixar bem claro, o que eles assinaram? 2 reajustes tarifários imediatamente. Não existe como não ter 2 reajustes tarifários. E aí tem uma coisa, Fábio. Eles assinaram esse reajuste a partir de 2007 e 2028. Ou seja, o que é que o governador fez? Ele primeiro jogou na política. Em 2020, o prefeito se elegeu, né? Lá em 2020 teve a eleição, se elegeu. 2024 ele vai ganhar umas obras para poder assinar, ele vai se reeleger, e aí o próximo prefeito que se vire com a privatização. Então, isso era o que estava no aditivo lá. E agora, permitia lá privatizar a Corsã para Deus sabe lá quem, porque eles ainda não disseram quem vai comprar a companhia. E agora esse aditivo, a Corsã malandramente, tem que dizer isso espertamente, ela faz 4 cláusulas, e diz assim, não, beleza, eu vou fazer 4 cláusulas, vou atender inclusive aquilo que o Sindiágua quer, quando na verdade o artigo 4º diz, exceto se contrariar a lei federal. Evidentemente que aí tu joga os municípios nas mãos de quem? Da iniciativa privada. Tem 7 palavras desse aditivo que a Corsã apresentou, só 7 palavras que têm que ser retiradas. No artigo 4, após a palavra exceto. O resto, até dá discussão judicial, mas isso é danoso aos municípios que pretendem assinar. E eu vou dizer, eu já digo que de repente seja a mesma pessoa, mas tem uma assessoria jurídica que presta assessoria para mais de 200 prefeituras, que são contratadas pelos prefeitos, que lançou um aditivo ontem como sugestão para os prefeitos, que esse é o aditivo ideal, que é a banca do Dr. Vladimir Kelly. Então, duas cláusulas só. Duas cláusulas, não tem mais do que isso. O que você tem que fazer? É adaptar a lei, o contrato atual, a lei 14.026. E é simples assim. E as demais seguem valendo para garantir obras, não ter aumento de tarifa. Esta obra que vai ser feita dessa interligação não ser cobrada dos municípios de Camaquã e de todos os municípios, porque lá um dos reajustes é o seguinte, que quem assinou o outro autorizou. É bem simples. Toda obra que for feita no município será cobrada dentro do município. Tu acaba com o subsídio cruzado, ou seja, municípios maiores sustentam menores e faz aquela solidariedade entre os municípios, porque a água ela não nasce e termina em Camaquã. Ela tem uma região e isso tem que ser respeitado. Eu vou tentar falar com essa pessoa que tu citou o nome, aí dessa consultoria, porque é uma pessoa que tem bastante experiência nesse assunto do contrato. Mas só para os ouvintes aqui, que eu acho que é interessante entender um pouquinho sobre a questão da água, né? Como tu falaste no início, a água é um bem precioso, tarará, mas tu sabe que essa questão da água, ela é um grande filão de negócio, a água e o esgoto, em grandes conglomerados com interesse de compra de companhias, de cessão de água, essas coisas, e é um negócio altamente rentável. E essa pessoa me disse ontem algumas informações, que me chamou a atenção, porque eu sinceramente não sabia disso, que alguns contratos assinados que representam mais de 50% do faturamento da Corsã estão nesses 74 contratos aditivos assinados pelos prefeitos. E que isso já é um grande filão de negócio, né? Mas eu quero fazer uma constatação aqui, e eu queria só para a questão de justiça. Tu falaste a questão da política, né, Arilson? Mas nós aqui em Camaquã temos um prefeito do mesmo partido do governador do estado do Rio Grande do Sul, que é o PSDB atualmente, tá? E o prefeito de Camaquã não assinou o aditivo para a privatização da Corsã. Foi uma medida tomada em bloco aqui da nossa associação, que eu achei muito importante, mas o prefeito, mesmo sendo o prefeito da linha partidária do governador, ele não assinou. Então, há muitos prefeitos alinhados politicamente que não concordaram, estão em dúvida com esse assunto. E outra coisa, sobre essas benesses que dado com obras, pequenas obras aí na assinatura dos contratos,
Aqui nós já tivemos exemplo, já falei contigo sobre isso, né? Quando assinaram em Camaquã foi 10 milhões de reais aqui, o dinheiro se foi, né? Se foi, mas o contrato ficou para os próximos 20, deve ter uns 26 anos, 27 anos para cumprir ainda. E muitas das obras, Arilson, não foram sequer colocadas em prática. Então, quer dizer, tem um contrato vigente, já recebemos o valor da entrada, e essa obra, por exemplo, nós falamos agora há pouco, ela está vindo na pressão de não ter água em determinados bairros de Camaquã pelo volume, coisa. Não é nem obra que estava no contrato ainda, viu? Então, tem uma dívida da Corsã atual com a cidade de Camaquã do contrato anterior. Agora, tu imagina se tu faz um aditivo, o que fica essas novas obras, essas atualizações de obra, como é que fica no contrato futuro, Arilson? Pois veja bem, nós sempre defendemos aqui no Sindiágua uma política de Estado para o saneamento e não uma política de governo. Isso é o fundamental, porque assim, esses contratos de programa que foram assinados, eles deveriam representar uma política de Estado, ou seja lá o governo que for, seja o Arilson, seja o Fábio, seja quem for, nós temos que cumprir aquele contrato. E aí nós temos a cada 4 anos uma troca no estado do Rio Grande do Sul e vem uma política de governo. Então hoje eu quero potencializar a Corsã. Amanhã eu não quero potencializar, então eu quero vender. Então eu destruo a companhia. Para você ter uma ideia, o mal que estão fazendo para a Corsã, que ao longo do último ano do governo Sartori, foram apresentados 39 projetos, eu ia dizer 40, mas 39 para ser bem exato, 39 projetos na questão do esgotamento sanitário em um ano. O governador Leite, até hoje, dia 15 de março do ano da eleição, desde que ele assumiu até agora, foram 5 projetos. Então não tem como desenvolver uma companhia. Esse presidente que veio preparar a companhia exatamente para entregar para a iniciativa privada, fazendo esse aditivo primeiro que a gente combateu, e graças a Deus, você fala de 74 municípios e 52% da arrecadação. Só que tem uma coisa, ele representa uma insegurança jurídica bem grande, porque se um desses municípios sair, porque são só 74, então vamos colocar o seguinte, vamos imaginar um piso na parede. Se você colocar aquelas lajotinhas pequenas na parede, se faltar uma delas, não vai fazer tanta falta. Agora, um piso grande, se faltar um deles, todo mundo vai ver. Se um deles cair fora, já representa uma grande queda na arrecadação. Então, deixa eu te perguntar, aí a grande dúvida, tá? De todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, se não me engano, 74 prefeituras assinaram esse contrato. Pode a Corsã, o governo, definir a comercialização, a privatização da Corsã nesses municípios que assinaram aditivo e deixar o resto fora? Pode, mas eles não vão fazer. Tanto é que tem uma coisa bem simples. A Corsã prometeu na Bolsa de Valores, o governador disse que eles fariam em outubro. Não fizeram. Aí vieram para os aditivos. Não conseguiram a maioria. E aí eu quero entrar nesses outros 233 municípios que não assinaram. Eles prometeram para dezembro, não deu. Prometeram para dia 9 de fevereiro a venda da Corsã. Eles até podem, mas eles não vão fazer porque sabem que é uma insegurança e o mercado financeiro não vai comprar. E quem tem dinheiro, ele vai colocar dinheiro exatamente onde ele vai ter retorno. Certo, e isso aí está sendo muito, muito ruim para o mercado financeiro, esses 74 municípios apenas. E aí eu quero dizer o seguinte, assim, para finalizar nessa questão dos 233. Nós sabemos que o estado do Rio Grande do Sul, muitos nos acusaram que é uma briga de direita contra a esquerda, ou nós querer defender o nosso emprego dentro da Corsã, mas nós temos que dizer, fazer justiça, que dos 233 que não assinaram, a grande maioria, a esmagadora maioria, são de centro para a direita. Então, que não concordam com a privatização da água, inclusive parabenizar o prefeito de Camaquã, Quaraí, que são do partido do governador, e não se sobraram a essa situação da privatização da água. Isso nós temos que reconhecer que o estado do Rio Grande do Sul não quer a privatização da água em si. E esse é um grande debate que nós temos que fazer passar nesse momento. Aqui a nossa associação é composta de vários prefeitos aqui, de várias linhas partidárias, TAPES, MDB, Camaquã, PSDB, Guaíba, lá o Maraná tem PDT, quer dizer, não, é uma coisa... Mas eu me chama a atenção é isso, né?
é que daqui a pouco vende uma parte da Corsã, que hoje representa 54% do faturamento, e a outra parte não entra nessa primeira leva. É isso que eu estou te perguntando, se pode haver intenção deles vender, nem que seja parcial, e depois vender o resto, assim como fosse resto. Porque daqui a pouco tu descapitaliza a Corsã, tu tira todo o investimento na Corsã, e aí daqui a pouco vai ser o seguinte, ou nós privatizamos ou nós estamos sem dinheiro, sem recurso para fazer novas obras, né? Isso é isso que é a minha dúvida. Não, eu tenho assim como ideia que eles podem fazer o que eles quiserem com a Corsã, porque são os donos dos prédios da Corsã. Veja bem, é isso que a gente tem que deixar muito claro. O governador Eduardo Leite, ele é dono dos prédios da Corsã, certo? Só isso, nada mais. A concessão é dos municípios. Eles podem vender os 74? Podem fazer um leilão de 74, mas eles não vão fazer porque é insegurança jurídica e de mais a mais, nós temos processos em 35 já municípios dos 74, onde nós estamos questionando, porque a maioria, aí sim, 68, 69 municípios sequer cruzaram pelas câmaras de vereadores. E é isso que nós estamos questionando na justiça e, logicamente, que aí tu cria uma insegurança jurídica, Fábio, e aí a gente coloca por água abaixo, literalmente, esse projeto deles. E tem uma outra situação que nós temos que esclarecer. Quem comanda a privatização da Corsã nem é o governador Eduardo Leite. Nós não estamos lutando hoje, mas somente contra o Eduardo Leite ou contra o Barbucci, que é do mercado financeiro. Nós estamos lutando também contra um sistema chamado mercado. E esse mercado é o que comanda tanto o país quanto o mundo, enfim, é o dinheiro. E aí nós estamos lá na Comissão de Valores Imobiliários, que com toda a restrição que a gente tem, porque eu não opero no mercado financeiro, evidentemente, não tenho dinheiro para isso, mas eles são muito mais sérios do que qualquer portal de transparência do Brasil e talvez do mundo. Qualquer descrédito dentro da Bolsa de Valores é um problema para o sistema todo, tá certo? Bem correto o teu posicionamento disso. Ninguém vai querer botar na Bolsa de Valores um problema para ser discutido no futuro, daqui a pouco reverter, né? Isso é uma coisa extremamente complicada. Agora, eu fico imaginando o seguinte, qual é o próximo passo, por exemplo, do Sindiágua, desses outros prefeitos com dúvida? O que vem pela frente? O que nós podemos ver dos embates que nós temos aí nesse final de março, abril, hein? Veja bem, nós enviamos também uma carta aos prefeitos. Obviamente que a nossa não tem tanto peso quanto a assessoria do Dr. Vladimir, que a gente já debateu muitas vezes esse tema em reuniões, né? Não tem tanto, porque quando olham, né, e aí tem um preconceito, tu é sindicato, tu está defendendo os interesses corporativos, também, só que o Arilson, depois de perder o emprego da Corsã, ele quer continuar comprando água e pagando água, tomara que para uma empresa pública e não para uma empresa privada, porque aí eu sei que vai ser muito mais caro. Então nós enviamos uma carta a todas as prefeituras, todas as 233 prefeituras que não assinaram o aditivo contratual. Agora tem esse novo aditivo que essa assessoria jurídica faz esse trabalho junto às prefeituras, que é muito semelhante, se não igual ao que a gente propõe, né? Que esqueçam esse aditivo da Corsã e vamos lá, é uma mentira do governador e da turma dele dizer que o contrato vai ficar, a Corsã não vai mais investir. Não, vai ter alternativas. Inclusive tem um projeto de lei no Congresso Nacional que prorroga essa situação do 31 de março para o final deste ano, porque os prefeitos de todo o país não estão sabendo lidar com essa situação, porque esta lei 14.026, ela veio, como você disse, um grande filão à água. E por incrível que pareça, o relator desse filão, dessa lei que é o filão da água, foi o Tasso Gereissati, que por sua vez é o maior invasador de Coca-Cola da América Latina. Então, há algum interesse, será, por trás de tudo isso? Não, é coincidência, Arilson, aí que é o problema, as coincidências, tudo é coincidência. E ainda, tem um outro projeto lá no Congresso Nacional que transforma a água em mercadoria, transforma os mercados da água. Então, o Arilson que tem dinheiro, ele vai lá, eu moro em Capão da Canoa, então vou lá e compro a Lagoa dos Quadros,
E todo mundo que precisar água, o arrozeiro que precisar água, o agricultor, a Corsã, vai ter que comprar de mim. Então, se eu comprar lá o quilômetro 12 ao quilômetro 15 do Rio Camaquã, é meu. Quem pegar água lá é minha, entendeu? É isso que nós temos que ver. E esse é um debate bem mais profundo do que simplesmente a privatização da Corsã. A privatização da água em si, né? Eu vou fazer o seguinte, Arilson, eu vou pedir para a minha produtora do programa buscar, conversar com esse consultor que tu citou o nome, doutor Vladimir, e tentar buscar alguém da Corsã para também fazer o contraponto nesse assunto, para nós poder esclarecer. E agora, inclusive, ontem eu tive com o prefeito e presidente do consórcio aqui da nossa região, o prefeito Maranata, lá de Guaíba. Eles vão ter uma reunião na próxima sexta-feira em Camaquã. Eu vou pedir para ele trazer esse tema, a partir dessa conversa que nós tivemos, para ver como é que os prefeitos da região estão se portando nesse assunto, porque eu sei que está em bloco a decisão aqui, que eu acho importante. A decisão ela fortalece quando é bloco. E tomara, assim, que haja a união sempre dos prefeitos para decidir tudo parecido, para que a gente não fique meio despenado parcialmente nisso aí. Então eu gostei da entrevista, porque dá para nós desdobrar outros bate-papos sobre esse mesmo assunto, viu? Veja bem, você falou uma coisa importante, em blocos. Quando foi feito aquele projeto da regionalização, que o Eduardo Leite colocou todos os municípios da Corsã no mesmo bloco e o resto nos outros, veja bem, o resto, ele não citou o resto no outro bloco, nós defendemos ainda, né, que fosse por bacia hidrográfica. Porque aí é o seguinte, aí o bloco da bacia hidrográfica é que vai definir o que é que quer para a sua bacia hidrográfica. Mas aí pois é, vocês são loucos, Santiago é maluco, são 25 bacias, tu vai retalhar o estado em 25. Bom, tudo bem, não tem problema. Então, a gente cede e faz por regiões hidrográficas. Aí são só 3. É a região do Rio Jacuí, que termina aqui na bacia do Guaíba, a região do Rio Uruguai, que faz toda a fronteira, e a região do litoral. E aí tu faz só em 3, e esses blocos vão definir o que querem com a água. Mas nem assim, porque a questão não é o saneamento. Nunca foi saneamento, Fábio, e sempre foi um grande negócio para o mercado financeiro. E é o filão, isso a gente tem que ter por trás de tudo isso. E essa discussão ela não vai terminar, se a Corsã for privatizada ou não, ela não vai terminar. Nós temos a convicção de que nós não privatizaremos a Corsã. Com toda certeza, o Estado não vai perder a Corsã. Né? Para nós aqui talvez fique aí o Sindiaga, né? Mas o Estado não vai perder a Corsã. Nós temos essa convicção porque tem muita coisa. E isso que eu te falei da CVM, nós já fizemos, a Corsã mandou o protótipo para lá, e nós fizemos a primeira representação lá em janeiro ainda na CVM e voltou com 74 erros que a Corsã apresentou lá, que eles apontaram. Nós fizemos a segunda e agora já temos a terceira representação, porque tem muito erro nessa privatização da Corsã. E nós não deixaremos de informar a CVM, que é um lugar muito sério e que envolve muito dinheiro. Eu sempre digo assim, não são uns 3, 4 bilhões que a Corsã vale, que vão alterar a vida da Comissão de Valores Imobiliários e nem da Bolsa de Valores. Porque 3, 4 bilhões é um minuto de negócio lá que eles movimentam. Então, tem muita água para rolar aí, com perdão da redundância, mas muita água e muito caminho a ser trilhado até a privatização final da Corsã. E eu tenho convicção, Fábio, que nós venceremos essa batalha como cidadãos gaúchos. Bom, vamos fazer o seguinte, a acústica aqui está à disposição para esse debate, tá? Tu tendo mais informações, outras coisas, tu pede espaço aqui na acústica, tá? Eu acho que é um assunto extremamente delicado, viu? Eu não sou a favor, não estou dizendo que eu não sou contra a privatização, eu acho que tem coisa que podia ser melhorada, mudada, mas uma coisa assim desorganizada, sem uma coisa palpável para a população, eu acho extremamente alto risco, tá? Alto risco esses negócios, contratos a longo prazo, contratos sem dizer quando vai fazer a obra, que obra vai ser feita. É um negócio assim, olha, eu também, como consumidor, eu fico temendo isso, porque eu já conheço alguns países que já são águas feitas pelo Estado, mas tem esgoto tratado na ponta, tem água de qualidade na ponta, quer dizer, tem outras coisas. Nós aqui esgoto não tem nada tratado, a nossa região não tem um litro de esgoto tratado, quer dizer, nós estamos pecando há muitos anos, né, quer dizer, tem que haver um entendimento nesse assunto. Portanto, a acústica fica aberta à disposição aí do Sindiágua, tá bom, isso?
Valeu, obrigado. A questão do esgoto é interessante também, uma boa discussão, que ela começou a partir de 2014 apenas no país, não é no estado do Rio Grande do Sul. E, enfim, né, isso dá outro programa, Fábio, para nós discutir essa aí. Nós queremos te agradecer aí e mandar um grande abraço a todos e todas os funcionários da Corsan, porque nesse período de estiagem e pandemia, nossos funcionários fizeram, que nem você disse no início, vou usar um jargão popular, das tripas coração, para deixar a população com água. E sempre lembrando, quando falta água na casa do Fábio, falta água na casa do Arilson também, tá? Porque nós também somos consumidores, então nós também queremos prestar o melhor serviço para a comunidade e aí cada vez melhorar a nossa excelência nesse trabalho. Um grande abraço a todos e até o próximo. Muito bom, obrigado pessoal do Sindiágua, presidente do Sindiágua falando conosco.